E aí, people? Tudo bem? Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem? Uma sexta-feira, 7 horas da noite, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a segunda etapa da jornada do aprendizado. O som tá ok? Tá todo mundo conseguindo me escutar? Tá beleza aí, Joãozinho? Tudo ok? Bom, esperar aí uns 2 minutinhos pra galera ir entrando, mas nós já vamos conversando algumas coisas aqui, tá? Bom, ontem deu uma bagunça assim sobre lista, enfim. Tenta em algum momento, na segunda etapa, lá no final, eu vou falar para você, ó, a partir de agora você vai ter que colocar seu nome no chat para valer como lista de presença, né? Até porque não é justo o cara que só fez a inscrição, não assistiu nada, ganhar certificado. Então você tem que ir lá e colocar seu nome a partir do momento que eu falar, e hoje eu prometo que eu não vou esquecer. Beleza? Segunda coisa é, se você ainda não assistiu, você perdeu a aula de ontem, tudo direitinho, quiser assistir, tá lá no meu canal no YouTube, tem tudo lá, é só você assistir de lá que tá tudo ok, beleza? E não esquece, para assistir a live você tem que inscrever no meu canal. Então, sempre quis falar isso, né, galerinha do meu canal, enfim, em algum lugar você clica um botão lá que dá para você se inscrever no canal. Bom, sobre os sorteios, Pedro, mas eu fiz a inscrição da live só por conta dos sorteios. Beleza, nós conseguimos vários brindes para vocês. Então, acho que são mais de 40 brindes. O que eu vou fazer? Eu vou esperar a live acabar. Hoje à noite eu vou gravar ainda isso, ou no final de semana, não sei. E aí eu vou postar no meu Instagram esse sorteio direitinho. A gente vai entrar em contato com você, porque vai que você é um dos sortudos que vai ganhar isso aí. Tranquilo? Bom, hoje nós temos várias surpresas para vocês, tá? Prometo que as surpresas, elas são do mesmo nível daquela surpresa de ontem. Vocês viram que é um sertanejo, né? Hoje vai ser outro estilo musical. Na verdade, nem é estilo musical. Hoje nós vamos ter dois convidados especiais, que são os caras que cuidam da minha performance, os caras que cuidam da minha máquina aqui, que é o Dr. Renato e o Dr. João. Eles vão falar um pouquinho para vocês sobre alta performance, sobre produtividade, sobre algumas técnicas que eles me ensinaram ao longo do tempo que fazem com que eu rode, como se diz, eu brinco que é o cara 007, é meia-noite a meia-noite, 7 dias por semana, beleza? Bom, sei que você não quer jogar a conversa fora, já entrou aí a galera. Vamos começar a parte 2 da jornada do aprendizado. E hoje eu vou ser um pouco mais chato, eu vou ser um pouco mais técnico, eu vou te falar de muito mais técnica de estudo, técnica de aprendizado, que eu tenho certeza que a grande maioria delas você já ouviu falar, mas você não sabe como aplicar, beleza? Bom, hoje nós vamos falar como que você vai fazer o planejamento dos seus estudos. Depois eu vou dividir em 3 planejamentos. Para você que estuda no método PBL, como é que seria o ideal para você planejar seus estudos? Para você que estuda no método tradicional ou tem aulas do método tradicional, do mesmo jeito. Para você que quer fazer um planejamento de estudo para a residência médica, independente se você faz ou não cursinho preparatório, nós vamos discutir isso junto. E aí nós vamos entrar nas principais técnicas de aprendizado de alta performance, que é a técnica de leitura em Savory, depois teoria do grifo, depois técnica de Feynman e depois a metodologia fantástica de revisão, que é a DSM-30. Todos preparados? Pegou pipoca aí, pegou tudo? Vamos começar. Bom, como é que a gente planeja os estudos? Primeira coisa, para você planejar o seu estudo, você tem que ter uma meta, você tem que ter noção do resultado a ser alcançado. E esse resultado ele pode ser de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, Pedro, o meu resultado de curto prazo é que eu quero ser aprovado nesse período na faculdade. Então, você sabe que algum do seu tempo, um determinado tempo, você vai ter que fazer coisas para conseguir passar na prova da sua faculdade. Qual que é o seu resultado de médio ou de longo prazo? O meu resultado de longo prazo é passar na residência médica, por exemplo. Mas às vezes você não precisa tomar todas as condutas ali naquele momento para passar na residência médica. O que eu quero que você entenda é que você que está no primeiro ou oitavo período, você não precisa de jeito nenhum começar a estudar para residência médica agora. O que você precisa para residência médica se você está no ciclo básico ou ciclo clínico? É começar a pensar no seu currículo, beleza? Então o seu foco inicial vai ser fazer um planejamento voltado para as métricas de curto prazo, que é fazer uma faculdade bem feita, beleza? Fazer uma faculdade que você não esqueça o conteúdo para que você tenha base para quando chegar no quinto e no sexto ano, começar a estudar bem para a fase do internato. Agora, para a residência médica. Agora, se você já está no nono, décimo primeiro período, 12º já é médico formado, aí a sua meta, ela é realmente passar na residência, por exemplo, ou passar na prova de título, enfim, o que você quiser. Você tem que ter isso muito em mente. Porque esse ΔT, esse tempo, vai mudar muito o resultado a ser alcançado. Beleza? Bom, presta bem atenção.
você já sabe o resultado que você quer, não sabe? Qual que é o seu objetivo de vida? Qual que é o seu propósito? Agora não adianta nada. Ah, sonhar grande, sonhar pequeno tem o mesmo peso. Beleza, todo mundo sonha. Mas o que você faz no dia a dia, o que você executa, é o que vai fazer diferença para você alcançar ou não aquele resultado. Então, para você ter aquele resultado, primeira coisa, você tem que ter metas bem definidas. E essas metas, elas podem ser metas palpáveis. Então, por exemplo, a minha meta hoje é, por exemplo, estudar pelo menos 10, 20 horas na semana. A minha meta hoje é fazer uma faculdade bem feita, é construir tantos trabalhos científicos por ano. Então você tem que fazer metas palpáveis, que podem ser diárias, semanais ou mensais, que vão te ajudar, ou o conjunto delas vão te ajudar a conquistar esse resultado. Mas Pedro, o que mais que eu preciso antes de ter as metas bem feitas? Você tem que saber qual é o método que você vai usar para conquistá-las. E isso eu estou te falando de uma forma retrospectiva. Cara, senão você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, vai gastar seu suor e não vai conseguir conquistar suas metas. Eu falo isso diretamente nos estudos. Então, às vezes, você não tem um método correto de estudo. A sua meta é estudar 20 horas por semana. Aí você não consegue estudar 20 horas por semana porque o seu método não é o seu, você não consegue estudar e aí você começa a se frustrar. E isso está diretamente relacionado ao seu resultado, que vai ser ridículo. E para você ter um método correto ou entender o que você tem que fazer, você tem que ter conhecimento prévio. É simples, é a mesma coisa. Antes de você, vamos pegar isso na vida real, não adianta nada. O seu objetivo é ir lá e comprar um carro muito bom ou ter um carro. Beleza, mas antes de ter o carro, você tem que tirar a carteira. Então a sua meta é tirar a carteira, beleza? Ah, Pedro, como é que você vai tirar a carteira? Não, eu vou tirar a carteira. Eu preciso ter um método para tirar a carteira, eu preciso aprender. Mas antes de ir lá para a prova prática, você precisa ter o conhecimento, a prova teórica. Então não existem atalhos, pessoal. Não adianta você só ter o carro. Você tem que ter um conhecimento teórico para saber. Depois você tem que fazer a prática, ter um método correto. Você tem que ter metas palpáveis, beleza? Ah, eu vou primeiro aprender a passar a primeira marcha, depois a segunda, depois a terceira, depois eu vou aprender a ré para depois conseguir fazer uma baliza, para depois conquistar o seu resultado. E isso no estudo, isso nos seus resultados acadêmicos é da mesma forma. Por isso que eu sempre falo, antes de tudo, a primeira aula que você deveria ter é como aprender medicina. É ter o conhecimento de como você vai estudar para depois colocar em prática, beleza? Isso aqui é mais ou menos o que eu falei. Então olha aqui que bacana. Ah, Pedro, o que eu preciso de conhecimento, por exemplo? Eu preciso saber como estudar, eu preciso ter material de estudo, eu preciso ter o roadmap da prova, eu preciso ter um curso que me ensina a estudar. Depois, qual que é o método que eu vou utilizar? Ah, eu vou utilizar a leitura em Savory, que nós vamos discutir aqui, eu vou fazer resumos através de mapas mentais e eu vou fazer a metodologia AR, ou a metodologia DSM-30 de revisão. Qual que é a minha meta? Ah, a minha meta é tirar 80 na prova, turbinar meu currículo, eu tenho como meta estudar 30 horas por semana, 20 horas por semana, e com isso aqui eu vou conseguir conquistar meu resultado, que é ser aprovado em oftalmologia, por exemplo, na UFG aqui. Entenderam isso? Isso tem que estar muito planilhado na sua cabeça. E não pode ter uma dissociação entre o resultado que você quer e a sua meta. Porque senão você vai se frustrar. Não adianta, não existe milagre aqui. Tranquilo? Bom, então como é que eu uso essas ferramentas para fazer esse planejamento? Além de você ter um planejamento macro, você tem que fazer um planejamento micro. Então, você tem que fazer listagem de tarefas. Então, quais são as tarefas, tanto diárias, quanto semanais, quanto mensais? Você tem que ter um calendário bem definido, você tem que ter um sistema de anotação e você tem que ter, entre aspas, um espaço para armazenamento dessas informações. Presta bem atenção. O que eu querendo te falar aqui de ferramentas é que não adianta você planejar, planejar, planejar e não executar. Tem muita gente que vive no mundo do planejamento. Aquele cara que tem um monte de calendário, um monte de coisa linda, um monte de canetinha. Nossa, que linda o seu caderninho, e ele não executa nada. É só coisa para inglês ver. Aí você tem um cara lá que é desleixado, que não faz nada, que não tem planejamento direito, ou então é tudo sujo, beleza? Ou então tudo rabiscado e ele tira a maior nota que você. Você fala, como milagre? Não, é porque ele executa mais do que você. E desculpa, eu tenho que falar isso na realidade. Planejamento, ele é muito menos importante, tá? No contexto macro do que a execução. Bom, presta muita atenção. Isso aqui, ó, essa frase de Benjamin Franklin, ela é fundamental. Presta bem atenção. Se você falha na sua preparação, você está se preparando, sabe para quê? Para falhar no seu resultado. Se a sua preparação ela não é boa, você pode ter certeza que você vai falhar. Então não adianta. Se você já está falhando na sua execução, na sua preparação,
o seu resultado não vai ser bom. Então, se você tem um planejamento, se você tem uma meta bem definida e você consegue executar, aí sim você não vai falhar. Presta muita atenção nisso. Se hoje você está falhando, não fica pensando que lá na frente você vai conquistar o seu objetivo, que a chance é muito pequena. Beleza? Bom, Pedro, de uma forma macro, eu tive que te falar algumas verdades, né? Agora eu vou falar um planejamento para o método PBL. Antes de tudo, eu quero só fazer aquele nosso combinado, lembra? Se algum momento dessa aula você achou bacana, achou que eu falei uma coisa que realmente impactou, ou então você quiser mentir para mim, pode mentir, tá? Pedro, eu não tô gostando, mas finge que tá gostando, né? Só pra gente continuar, aquele reforço positivo é bacana. Então você vai lá, me marca, posta lá o stories, @doutor.pedroernestomiranda, que eu acho bacana e é uma relação de reciprocidade, né? Bom, Pedro, o que é o PBL? É o Problem Based Learning, é um ensino diferente, tá? Então, como é que eu sempre oriento os meus alunos? E ele é sempre baseado em questionar, então você trabalha em cima de problemas, depois você vai surfar sobre os conteúdos disponíveis, depois você tem que reler esse conteúdo, responder e revisar. Pedro, como é que funciona isso aqui? Questionar é você pegar o problema lá na abertura da tutoria. Tem um monte de questões na abertura, tudo direitinho. Depois surfar, você vai surfar nos vários materiais que tem disponíveis. E aí a primeira dica que eu te dou é sempre tente pegar um material mais fácil inicialmente. Então, normalmente você tem lá videoaula, você tem resumo do seu colega, você tem depois livros, você tem artigos científicos em outras línguas, em inglês. Aí, se você for direto pegar um conteúdo que você não viu por um artigo científico em inglês e você não entende absolutamente nada, qual que é o seu grau de motivação para continuar estudando? É zero. Então, na hora que você for surfar no que tem disponível, eu sempre recomendo, vai pelo mais superficial e mais didático possível. Ah, Pedro, eu vou pegar o resumo do meu colega. Lê por ali, beleza? Aí depois você aprofunda com um livro, com um material de referência que o próprio tutor te passa. Eu, por exemplo, com meus alunos de tutoria, sabe o que eu faço? Eu pego para eles e falo assim, gente, como é que vocês vão estudar? Eu tenho esse material que eu escrevi, que ele é super didático. Eu tenho essa aulinha que eu fiz, que é super didática. Vocês vão ler, estudar por ela e pegar esse material como base primeiro. E aí depois vocês vão aprofundar por esse livro e por esses artigos científicos. Vocês vão ver que os caras falam, nossa, que bacana, Pedro, porque fica muito mais fácil de você entender. Se você ir já para a fase nível hard, aí você vai ver que você não tem motivação. Depois, você tem que reler. E isso é ficar relendo o tempo inteiro. Então você cria o seu resumo, você abriu a tutoria na segunda, vai fechar na quinta, nesse meio tempo você tem que ficar relendo os materiais e relendo principalmente o seu resumo, até para você ter uma boa discussão lá na parte prática, que é a aplicação. Depois vem responder, e aí responder é justamente a aplicação. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? A aplicação é justamente isso. Discussão é um dos grandes pilares da metodologia ativa. Então é você se interagir com o seu tutor, com os outros alunos. Não é para mostrar que você sabe mais do que outro, não. É para justamente você fixar o conteúdo. E por último, você tem que revisar aquele seu resumo. Se você acabou o método, acabou a tutoria, acabou aquela semana, você esqueceu, você pega o resumo e rasga, coloca ele fora, em 1, 2 semanas você vai esquecer quase tudo que você postou, que você estudou. Entenderam isso aqui? Então a revisão, e nós vamos falar do método DSM, você tem que revisar no dia seguinte que acabou a tutoria, na semana seguinte e no mês seguinte, até virar o período. Porque senão esqueceu, você está estudando só para tutoria ou para uma provinha. E com isso aqui você consegue ter um aprendizado definitivo. Lembrando que isso, você vai ser médico e você vai usar esses conhecimentos o resto da sua vida, tá? Olha como é que eu gosto de organizar com meus alunos, rapidinho, de uma forma bem didática. Vamos supor que na segunda-feira ele teve a abertura da tutoria. Então aqui ele fez o quê? Que é questionar. Então ele foi lá, pegou os principais parâmetros. Na segunda tarde ele não tem nada, beleza? Aí ele faz o primeiro S. O que é o S? É surfar. Aí ele vai pegar, vai estudar por uma videoaula mais tranquila, ele vai estudar por um resumo mais tranquilo e ele vai estudando pelo nível de aprofundamento. Até que ele chegou num resumo muito bacana. Aí ele vai fazer o primeiro R, que nós chamamos de R1. Tá? R1 não é da residência não, é o primeiro R da metodologia. Então ele vai pegou aquele resumo, ele vai fazer a revisão de imediata, que é reler o resumo dele, beleza? Bom, se ele quiser fazer as outras coisas nos outros dias, ele pode fazer. Então aí ele foi para um ambulatório, teve outra aula, enfim, e ele vai fechar a tutoria aqui. E aí durante a semana ele vai
o quê? Respondendo às outras questões, ele pode discutir com eles mesmo as coisas que ele iria discutir na quinta-feira e ele pode ir revisando. Então aí ele vai revisar no dia seguinte da tutoria, estava aqui, fechou a tutoria, ele revisa depois e aí ele vai revisando com 7, com 30 dias e assim sucessivamente para não esquecer esse conteúdo. Beleza? Bom, é assim que eu acho que é a melhor forma. Gente, esse é uma das metodologias que eu ensino no curso. Se eu for ensinar para você planejamento para o estudo PBL, eu posso falar pelo menos 10 metodologias aqui que são muito bacanas para você estudar para o PBL. Ai, Pedro, eu estudo de forma diferente, eu estudo de outra. Essa é uma das, beleza? Que dá certo para uma grande maioria dos alunos. Pedro, mas eu não estou me adaptando. Beleza, existem várias outras. O que não dá é para você que está fazendo mais do mesmo ou só estudando para tutoria e depois você esquecendo tudo, não dá para você continuar assim, né? Bom, e for para o método tradicional? Mesmo em faculdades que tem o método PBL, às vezes tem uma ou outra aula tradicional. A primeira coisa é que, se a sua aula é tradicional, não adianta, nós já falamos isso, sentar no fundo e não prestar atenção. Você tem que ter atenção à aula. Depois, você tem que ter um material de aprofundamento, você tem que ter fonte de informação de outros materiais e não só a aula. Você tem que revisar de forma espaçada, beleza? E depois, você sempre tem que fazer a memorização desse conteúdo. Então, olha que bacana. Eu fui na aula, beleza? Cheguei na aula, eu aprendi na aula, o que eu tenho que fazer? Depois que eu fui na aula, eu tenho que chegar em casa, revisar aquela aula, se eu anotei o resumo, mas eu tenho que aprofundar. Eu tenho que ter um material de aprofundamento. Então eu aprofundei e criei o meu resumo. Criei o meu resumo, eu tenho que tentar aplicar isso de alguma forma. Pode ser com a técnica de Feynman, por exemplo, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então eu vou pegar meu resumo e ler ele em tópico, raciocinando. Cara, profilaxia de sarampo. O que é profilaxia de sarampo? Antes de eu ler meu resumo, eu falo, não, profilaxia de sarampo é isso, isso e isso. Aí depois eu leio. Entenderam isso aqui? Bom, depois que eu faço isso, aí eu entro na metodologia de revisão. Aí eu vou revisar no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Isso é a metodologia de revisão mínima. Mas, Pedro, a minha prova é sexta-feira. Eu quero revisar todos os dias até a prova de sexta. Não tem problema. A metodologia de revisão DSM-30 ela é o mínimo que deve ser feito. Se você quiser espaçar menos, você pode. Tranquilo? É assim que a gente estuda para residência médica, do mesmo jeito, tá? Bom, e se eu estiver fazendo planejamento para residência médica? Presta atenção. Estudar não é ler apostila. Eu acho muito bacana nesses cursinhos preparatórios, eu brinco que é o maior desfile de apostila que existe. Então o cara que chega com a apostila toda grifada, toda marcada, acha lindo, tá com aquele tanto, não, tô com as apostilas em dia. Beleza, campeão, será que isso dá resultado para você ou não? Eu não quero saber o que você tá fazendo, eu quero saber se você tira nota ou não. Então a primeira coisa que é um dos maiores erros é que estudar não é ler todas as apostilas. Você não precisa saber tudo de medicina para ir para a prova, mas você precisa saber tudo o quê? Caio, entendeu isso aqui? E como você deve se planejar? A primeira coisa é fazer um mapeamento das provas. Pedro, como assim o mapeamento das provas? Você tem que entender o que a prova mais cobra, quais são os principais gargalos, porque aí você vai entender o que a prova quer de você. Beleza? Ah, Pedro, existe prova no Brasil que não cobra preventivo. Para que você vai estudar preventivo? Você vai prestar só aquela prova, por exemplo. Mas a grande maioria é GO, pediatria, clínica médica, cirurgia e preventivo, 20% de cada. Então, o que você tem que entender? O que você tem muito claro antes de conquistar, antes de ir para a preparação? Você tem que ter conhecimento, beleza? Você tem que aprender, você tem que ter um método claro, você tem que ter métodos palpáveis para conquistar seu aprendizado. Já falamos disso aqui. Agora, é muito difícil, e eu vou ser muito sincero com você, conciliar o trabalho / o internato com os estudos. É muito difícil. Então, assim, o que você tem que ter em mente? Que você vai ter, entre aspas, duas vidas. Você vai ter a vida do seu internato e a vida do seu trabalho, e a vida que você vai estar lá, ó, tendo que ter os seus estudos. Então, Pedro, se eu estou fazendo um cursinho, você tem que usar a mesma metodologia que a gente faz para o tradicional. Então, o que você tem que ter em mente? Quanto tempo eu tenho para a prova? Se você chega hoje para mim e fala, Pedro, eu não estudei nada, mas a prova é em novembro, o que eu estudo? Eu ia falar para você, mapeia a sua prova, vê o que mais cai, foca primeiro em GO, pediatria preventiva, estuda tudo disso, revisa tudo disso, que corresponde a 60% da grande maioria das provas, e o restante, clínica médica e cirurgia, você vai pelos temas que mais caem na prova que você vai prestar. Com isso, eu não quero que você tire 10, eu quero que você fique ali na média para passar. Então você tem pouco tempo. Ah não, Pedro, eu tenho todo o tempo do mundo, eu estou no 9º período, eu vou começar o 5º ano. Aí você pode fazer uma preparação mais robusta, seguindo até
o cronograma desses famosos cursinhos preparatórios. O que você não pode deixar? Lembrar, Pedro, eu preciso ler a apostila, eu sou obrigado a ler a apostila? Não, tá? Mas você precisa de um material de aprofundamento. Então, você foi lá na aula, assistiu a aula, anotou, fez o resumo, então pegou o resumo de um colega e deu sua cara para ele, mas você precisa aprofundar. Você pode aprofundar através de outros resumos, por exemplo, aqui no Epinefrina, nós temos um resumo que é nosso, que é totalmente aprofundado. Ele tem todos esses cursinhos preparatórios, mais 25 mil questões dos comentários, beleza? Mas ele é muito mais direto que uma apostila, então você gasta muito menos tempo. Agora, ele é direto, ele é seco. Ele não dá para você estudar ele de cara porque ele não dá a volta. Agora, Pedro, tem gente que não adapta. Tem gente que gosta da apostila. Então vai pela apostila. Mas você tem que ir ciente que você vai gastar mais tempo. E mesmo assim, vai ter questão que não vai ter no nosso resumo, por exemplo, e não vai ter na apostila. Beleza? Ah, cobrou uma vez essa questão lá na Universidade Federal do Piauí que eu fui prestar. Beleza, qual que é a chance dessa mesma questão, um tema super específico, cobrar na prova que você vai prestar? Você não vai prestar lá? É muito pequena. Então, esse raciocínio você tem que ter sempre ele em mente. O estudo ele é adaptativo. Não existe receita de bolo. Beleza? Bom, então, metodologia de estudo sempre é aprender. Então, você foi lá na aula, aprende. Você vai ter que aprofundar. Você vai ter que aplicar. E aí sim, na residência médica, as questões são fundamentais. E além de aplicar por questões ou por flashcard, enfim, você tem que ter metodologia de revisão. Porque se você não revisa as apostilas que você estudou lá em janeiro, quando chega maio, junho, julho, você já esqueceu tudo. Aí a apostila em dia não faz resultado nenhum para você. Beleza? Então, Pedro, eu tô no internato, eu tô trabalhando muito e vocês vão ver com os meninos que eles vão falar para você sobre alta performance. Você tem que otimizar seu tempo. Cara, é muito raro eu, Pedro, ficar 5 minutos olhando pro teto pensando nada. O tempo inteiro eu tô arrumando alguma forma de otimizar meu tempo. Otimizar o máximo possível, beleza? Então eu coloco coisa para fazer na hora do almoço, acordo meia hora mais cedo às vezes para atualizar o WhatsApp, eu durmo meia hora mais tarde para atualizar o WhatsApp. A otimização do tempo é fundamental. Peraí, Pedro, eu demoro demais, não sei o que. Filho, para com isso, para de reclamar. O seu dia tem o mesmo tempo do meu, são 24 horas. Por que tem gente que consegue e outros não? Por causa da otimização do tempo. Ah, Pedro, eu não gosto da aula, eu tô achando chato. Filho, aproveita. Vai lá, senta na frente, nós já discutimos isso. Mesmo, ah, Pedro, mas é um saco. Se você consegue 5% a mais, 10% a mais de captar aquela aula, isso muda o jogo. E por último, você tem que fazer o mapeamento das provas. Beleza? Ah, Pedro, como é que esse mapeamento? É ver o que mais cai. Porque aí você monta o seu cronograma e estuda o que você precisa dentro do que mais cai. Estatística é tudo na vida. Tranquilo? Bom, vamos para a parte mais técnica mesmo, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Vamos falar um pouquinho de leitura em Savory, que eu particularmente adoro, tá? Bom, o que é leitura em Savory, gente? Leitura em Savory é o seguinte, você já pegou um livro, tá? Aí você tá lendo, leu a primeira página, entendeu? Aí você virou para a segunda página. Leu, beleza. Aí na terceira você leu, na quarta você leu, na quinta você leu, você já não entende porra nenhuma. Aí sua meta é quantitativa, eu quero ler 20 páginas por dia. Beleza, campeão, você leu 20 páginas por dia, ou você estudou toda a matéria da prova, mas o que você lembra? Beleza? Isso é metodologia passiva. O Savory e essas metodologias que eu vou falar agora são metodologias ativas de aprendizado. Então, eu não quero saber se você vai gastar 2 horas ou 6 horas. Eu quero saber se você vai ou não aprender aquele conteúdo, porque é isso que muda o jogo. Então, como é que funciona o Savory? Imagina que você tem uma página de um livro, uma página de uma apostila. O que você vai fazer? Você vai ler parágrafo por parágrafo. Então, você lê um parágrafo, você para e pensa. Então, a primeira coisa, leitura ativa. Lê o parágrafo, você para e vê, cara, o que eu compreendi desse conteúdo? Você raciocina, cara, o mais importante é isso, isso, isso e isso. Beleza? Tá bom, você consolida isso na sua memória. Além disso, o que você vai fazer? Consolidou, você vai puxar uma setinha em cima, embaixo, do lado e vai escrever em poucas palavras ou em poucas frases o que você entendeu daquele parágrafo. Pedro, mas eu não gosto de riscar o livro. Não tem problema, você pode escrever numa folha. Ou você já pode construindo o seu resumo dessa forma, em tópicos, beleza? Gente, isso é tão bom, porque evita releitura, evita aquele, cara, eu não entendi nada dessa página, eu vou voltar, beleza? E além disso, você está aproveitando o seu tempo de estudo para realmente aprender. Essa é uma das melhores metodologias que tem. Se você for pegar os estudos, 87% dos estudantes se adapta muito bem a ela. Pedro, quem que não adapta? Quem tem um padrão mais sinestésico, que isso é um pouco mais avançado, e mesmo assim não são todos. E quem não adapta? O cara que é preguiçoso. Por quê? Porque ele quer ler rápido e ele quer cumprir meta. Ele quer só ler, ele quer tempo.
Ele quer quantidade, ele não quer qualidade. E aqui é muito focado na qualidade. Então, o cara, às vezes, se quer muito ansioso, ou o cara que é preguiçoso, ele não consegue fazer essa metodologia, porque ela gasta em pouco mais de tempo. Mas é um tempo com qualidade de aprendizado. Entenderam isso aqui? Bom, como é que eu faço? Então, leio, faço uma pausa, eu penso, raciocínio, e aí, em cima, eu faço uma escrita resumida, ou no livro, ou na apostila, ou no meu resumo. É brilhante. Então, gente, essa capacidade, essa necessidade de ficar raciocinando o tempo inteiro, ela não deixa você dormir, ela não deixa você entrar no modo automático, apesar de ser um pouquinho mais desgastante. Se você for começar a aplicar a técnica de savoring agora, compra de pirona, se você for alérgico, paracetamol, porque é 21, 30 dias de cefaleia, beleza? Bom, técnica do grifo ou teoria do grifo. Cara, eu já sei que você faz isso. Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu pego o marca-texto lá, né? E aí eu vou lendo, eu vou grifando ao mesmo tempo. Adianta o quê? Daqui a pouco você está com o livro todo grifado. Olha que lindo, meu caderno é todo grifado. Não adianta. Gente, a teoria do grifo, ela é muito semelhante à técnica de savoring. O que ela vai fazer? Ela vai focar a sua atenção em palavras-chave. E o somatório dessas palavras vão dar aquela mesma frase que você escreveu na técnica de savoring. Então você vai grifar apenas as informações relevantes e os conceitos-chave. Não é para grifar o parágrafo inteiro, beleza? Então, você vai ler o parágrafo, você conclui o raciocínio daquele parágrafo do mesmo jeito, raciocina o que é mais importante e aí você seleciona frases específicas. Por exemplo, li um parágrafo lá sobre diagnóstico de uma doença X. Aí fala lá que a hemoglobina é menor do que 8. Um exemplo hipotético. Aí você sublinha lá o nome da doença, doença XYZ. Aí você sabe que diagnóstico, aí você sublinha não, grifa a palavra diagnóstico é hemoglobina menor que 8. Ponto. Você já fez o resumo daquele parágrafo, você não ficou escrevendo tudo. É como se você criasse uma frase com um grifo. Entenderam isso aqui? Isso é a técnica. E a gente aprende meio que no automático, sair grifando tudo que é importante, né? Bom, uma das técnicas mais importantes que você tem que fazer sempre, principalmente nas revisões, é a técnica de Feynman. Pedro, o que é a técnica de Feynman? Ela é muito importante para memorização a longo prazo. É ela que a gente sempre vai usar para utilizar nos nossos resumos. A técnica de Feynman, gente, nada mais é do que um flashcard. Você compra inúmeras plataformas de flashcard, você quer fazer seus flashcards próprios. Filho, o seu resumo, se você souber utilizar a técnica de Feynman, ele é um flashcard e você não entende isso. Então, Pedro, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu quero que você entenda o seguinte. Você pegou seu resumo lá, tá lá bonitinho. Então, você vai tampando ele, normalmente eu coloco uma folha A4, tá? Se você estiver fazendo digital, você pode ir tampando do mesmo jeito e você vai lendo por tópicos. Aí você pegou o primeiro tópico lá. Diagnóstico de sarampo, por exemplo. Antes de você ler o que é diagnóstico de sarampo, você vai fazer metodologia ativa. Você para e vai para aquele último escala da hierarquização do aprendizado. Naquela última escala da hierarquização do aprendizado é você se ensinar. Então você para, faz uma revisão mental. O que é o diagnóstico de sarampo? Ou então dá uma aula para a parede. Cara, o diagnóstico de sarampo é isso, 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 isso. Tenta lembrar o que você tem de conhecimento na sua cabeça. Beleza. Se você lembrou de tudo, não tem problema. Você tem que ler do mesmo jeito. Só que você vai ler de uma forma muito mais rápida. Agora, Pedro, cara, eu não lembro de nada de diagnóstico de sarampo e eu já estudei isso. Sabe o que você tem que fazer? E você vai fazer, você vai ler com muito mais atenção. É como se você estivesse batendo no seu cérebro, falando, cara, você já estudou isso, você tem que lembrar. Então você faz uma memória adaptativa, conceitos de leituras adaptativos. Você dá muito mais atenção no que você não lembra e muito menos atenção no que você lembra. Nada mais é do que um flashcard. O flashcard não é uma pergunta e depois vem a resposta. Você pode usar isso no seu resumo. Essa é a famosa técnica de Feynman, que é muito, muito boa. Beleza? Então você vai usar elas mais para revisão. Pedro, mas na revisão não adianta você só usar a técnica de Feynman. Você tem que aplicar também. Então se você estiver no PBL, você vai aplicar como? Aplicar nos debates, nas discussões. Se você estiver na residência médica, você tem que aplicar com questões. Beleza? E agora vem o que muda o jogo. Como é que você vai pegar esse conhecimento todo e colocar na sua memória permanente? Através da metodologia de revisão que nós chamamos de DSM-30. Pedro, para que existe essa metodologia de revisão? Não é para tirar 10 na sua prova da faculdade. Essa metodologia de revisão, ela existe para reter um conteúdo a longo prazo, que nós chamamos de revisão espaçada.
Esse cara aqui, ó, esse barbudinho aqui, ó, Ebbinghaus, ele descreveu isso, foi um trabalho científico famosíssimo. Olha o que ele mostra, ó, que se você pegou, e aqui a taxa de retenção de conhecimento e aqui é o tempo, tá? Acabei de ter uma aula, se você não faz mais nada, com um mês você retém 5% da aula. Beleza? Ah não, Pedro, eu tive a aula e horas depois eu estudei. Com um mês você retém 10%. Não, Pedro, eu tive a aula, horas depois eu estudei, mas eu revisei no dia seguinte. Por isso que é o D, 24 horas depois. Com um mês você retém em torno de 30%. Não, Pedro, no dia seguinte e eu revisei uma semana depois. Depois vem aqui, ó, 60%. Ah não, além de uma semana depois, eu revisei no mês seguinte. E aí eu fui revisando mês a mês, aquele mesmo conteúdo, até chegar no meu objetivo, que é a prova, por exemplo. Olha a taxa de retenção, 80% a 85%. É por isso que os caras top da residência médica, tudo, eles tiram em torno de 85%, 88%. Não tem como tirar 100%, porque eles conseguem revisar isso ao longo prazo. E por isso que a metodologia de revisão é DSM. Dia, semana, mês. E você vai revisando mês a mês de 30 em 30 dias até o seu objetivo final. Presta muita atenção. Como é que é essa revisão? É no seu resumo de base, você vai ler ele, estudar ele através da técnica de Feynman, e aí é DSM 30 porque você tem que aplicar. E você aplica fazendo normalmente 30 questões. Beleza? De uma forma, eu não falei aqui, mas eu vou entrar para vocês. Como é que eu faço questão? Questão não é joguinho do Candy Crush. Questão não é loucura. O que é questão? Questão é uma metodologia de revisão. Então o que você vai fazer? Você vai ler o enunciado da questão e vai tentar puxar a essência da questão. Cara, o que eu estou querendo cobrar dessa questão? Ah não, essa questão, o que a questão está querendo me cobrar? Essa questão está me cobrando o estadiamento de câncer coloretal. Antes de você estudar, beleza? Antes de você estudar tópico por tópico, antes de você ler tópico por tópico, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma revisão mental. Cara, estadiamento de câncer coloretal é isso, isso, isso e aquilo. Aí sim você responde a questão, porque você está forçando o seu cérebro a trabalhar, beleza? Então olha aqui, o D0 que nós chamamos é o dia que você vai para a aula e que você aprofunda, você cria o seu material. E aí a metodologia de revisão, que é o DSM 30, é dia, semana, mês, você vai revisando isso a longo prazo. Olha como é que é um exemplo aqui. Na semana 1, eu gosto de fazer por semana, o cara vai estudar essa apostila aqui, ó. Por exemplo, síndrome febril. É uma matéria nova, tá? Aí na mesma semana ele faz a revisão de D1, na semana seguinte ele faz a revisão de D7, 4 semanas depois ele faz a revisão de D30 e depois 60 dias, 90 dias, 120 até o dia do resultado. E aí ele vai criando essa cascata na planilha dele. Então, ó, na semana 2 ele sabe que ele tem que revisar D7, mas ele colocou mais uma apostila nova, um tema novo. Então ele estuda esse D0, revisa ele D1 e depois tem o D7 da semana seguinte. Isso vai virando um planner perfeito, que aí você sabe quais são suas metas de estudo na semana e quando você cumpre essas metas, os resultados eles ficam muito mais próximos. Se você quiser jogar no calendário do mesmo jeito, ó, estudei aqui na quarta, reviso D1 na quinta, na quarta da outra semana D7, depois com 30 dias, 60, 90 e aí vai. Beleza, pessoal? Essa é a primeira etapa, tá, que eu queria falar para vocês. Tiver alguma dúvida, vocês vão mandando que o pessoal já está pegando as dúvidas principais, nós vamos responder no final essas dúvidas, tá? Qualquer coisa, se for uma dúvida mais específica, mais individualizada, se você quiser